Bora, Alex. Já deixa rolando assim mesmo. Já deixa. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje eu quero conversar com vocês no quadro Refletindo, um assunto aqui que eu e meu amigo Alex a gente estava conversando, que é o seguinte: incentivo, trabalho versus remuneração, pessoal. Porque hoje existe essa moda, né, de trabalhar pouco e ganhar muito, né? É a moda das redes sociais hoje em dia, é a moda da internet. Todo mundo quer trabalhar pouco e ganhar muito. É por isso que existe hoje o OnlyFans, não é isso? Pra que a mulherada, até eu, se fosse mulher, eu ficaria tentado também, se eu fosse uma mulher linda, maravilhosa, pô, de olhos verdes, olhos azuis, ou se eu fosse, pô, uma morena maravilhosa, cara, eu ia também querer, de repente, quem sabe, né? Se eu não tivesse valores. Tem que fazer essa ressalva. Se eu não tivesse valores, certamente, por que não? Se não me falha a memória, existe uma notícia de que teve uma mulher que ganha mais do que o LeBron James, que ganha mais do que todos os atletas, não combinados, né, mas de forma individual. Ela é justamente uma modelo, né, do job, como se fala hoje em dia, né, do OnlyFans. Ela ganhou, acho que ano passado, 2024, 43 milhões de dólares. Agora, por que isso existe? Não é isso? Agora, tirando a brincadeira, né? Indo pro lado sério. Por que isso existe? Por causa do incentivo. Existe incentivo para esse tipo de coisa. Vamos botar aqui o funcionarismo público, né? Que é uma coisa que ninguém gosta de falar, mas a gente fala, não tem problema. Se existe um cargo no governo onde você vai ganhar 20, 30, 40 mil reais por mês para trabalhar 2 vezes na semana, e olhe lá, ou 3 que seja, vamos ser legal, alguém vai ter que ocupar esse cargo, por que não eu? É isso? Esse é o pensamento das pessoas. Alguém tem que ocupar esse cargo, por que não eu? Só que o que acontece? Isso, no fundo, acaba sendo extremamente prejudicial para a sociedade como um todo. E aí, obviamente, você vai contextualizar o incentivo versus a remuneração para cada lado social. Tipo, se você tem uma questão dessa voltada ao funcionarismo público, você tem milhares de pessoas trabalhando dessa forma, obviamente você vai ter o quê? Uma diminuição da funcionalidade da máquina pública com uma elevação de gasto astronômica. Isso vai prejudicar o quê? A sua economia. E quem é que mais se prejudica com a economia? É o rico? Não, é o pobre. Então, beleza. Esse é um nicho. Vamos pro OnlyFans. Galera, é óbvio que muitas meninas... Por que elas vão aturar chefe chato, galera? Por que elas vão ficar aturando um monte de gente, porra, complicada no trabalho, isso e aquilo, e, pô, e tem que chegar cedo, sair tarde, e tem que estudar, tem que se profissionalizar, Se ela pode simplesmente tirar uma foto no Instagram, receber 1 milhão de likes, receber dinheiro por isso, e a única coisa que ela tem que fazer é ser bonita. Mesma coisa para os homens, tá? Os bonitões aí também de plantão, mesma coisa. Então, assim, é um incentivo. Quem que criou essa estrutura de incentivo? Vamos lá. Só fazer um parênteses aqui. Eu não estou falando que isso é bom de maneira nenhuma. Eu sinceramente não acho que isso é bom. Eu acho isso muito prejudicial. Só que é uma realidade que infelizmente existe e a gente tem que, no meu entendimento, de uma certa maneira não, a gente tem que lutar contra ela. Porque essa estrutura de incentivos, enquanto ela existir, ela vai continuar prejudicando e fazendo mal para a mente das pessoas. E depois não adianta os psicólogos de plantão do Instagram falarem que porque as redes sociais, elas estão fazendo mal às nossas crianças, aos nossos adolescentes. É óbvio que sim, é óbvio. Você tem dúvida? Olha o incentivo. O que mais tem agora é gente querendo fazer TikTok e virar influencer. Por que será? Por causa do incentivo. E essa palavra eu vou repetir 1 milhão de vezes, então a gente pode até se acostumar. Porque enquanto houver incentivo para esse tipo de coisa, é óbvio que vai existir cada vez mais pessoas querendo esse tipo de vida. Mas isso é bom? Não, isso é péssimo. Antigamente as pessoas queriam ser alguma coisa. As pessoas queriam ser cientistas, astronautas, engenheiros, médicos, advogados. As pessoas queriam, de fato, trabalhar, tinham essa visão. O cara queria ser professor, acadêmico. Isso está deteriorando todos os lados, inclusive do ponto de vista sociopolítico, vou colocar dessa maneira.
né? O pessoal de Bombordo ou o pessoal de Boreste aqui, para a gente ser legal com o algoritmo das redes sociais, ambos estão sendo prejudicados por causa desse tipo de coisa. Mas tem muita gente ganhando dinheiro com isso? Tem. Porque se existe incentivo, meus amigos, é porque alguém está ganhando. Alguém ganha muito dinheiro com isso. Alguém ganha muito dinheiro com esse gasto. Isso é para falar dos dois contextos aqui que a gente mencionou. Com esse tipo de gasto público, né? Alguém ganha. Sempre ganha. E é isso que a gente tem que refletir. Agora, de quem é a responsabilidade sobre essas questões? Nossa, minha, sua, que está vendo esse vídeo do outro lado da câmera aí. Depois não adianta falar, mas são as redes sociais. As redes sociais são formadas de pessoas. Mas tem que regular. Não adianta, meu amigo. Não é isso que vai fazer mudar. Porque se você pode regular da maneira que você quiser, mas você vai regular o quê? Se o OnlyFans, por exemplo, não é nem do Brasil, as pessoas vão acessar de alguma maneira. A Dark Web está aí para poder provar isso. Agora já tem até uma camada abaixo da Dark Web agora. Deep Web, sei lá. As pessoas vão arrumar uma maneira de burlar isso porque você não consegue conter informação mais hoje em dia assim. Então, como que a gente muda isso? Com valores. Mudando e consertando a estrutura de incentivos. Ensinando para as pessoas, principalmente mais jovens, que esse não é o caminho. Que existem outras coisas que são mais importantes. Tipo, a sua construção como ser humano, quem sabe. Você se tornar uma pessoa melhor. Porque sim, existe um monte de modelo de OnlyFans aí cheio da grana, mas eu tenho certeza que são absolutamente infelizes. Tanto é que vira e mexe tem podcast aí onde elas vão, porque eu quero um homem assim, porque eu quero um homem assado, que aí depois de passa 15 anos eu queria construir uma família. Como agora? Fala pra mim. Aí começa as justificativas. Não, mas é porque o homem tem que ser desconstruído, porque tem que ser... Começa a bater em um monte de coisas que não tem nada a ver. Tudo no fundo, por causa da estrutura de incentivo. Enquanto existir esse incentivo, as pessoas vão se comportar dessa maneira, porque o ser humano tende ao conforto. E eu estou falando de dois contextos específicos aqui, mas certamente existem vários outros. Só porque agora os outros não estão vindo na minha cabeça. Mas assim, isso é péssimo. E depois não adianta reclamar. Daqui a 5, 10, 15 anos, não adianta reclamar. Porque isso é responsabilidade nossa. É a gente que tem que ensinar para as pessoas que estão crescendo, sejam crianças e adolescentes, que esse não é o caminho. De que existem coisas muito mais importantes na vida do que você só ter dinheiro ou só ter fama. E de que esse caminho da exposição, ou esse caminho no caso do OnlyFans, mas esse caminho ali, por exemplo, nessa questão do funcionalismo público, vão ter consequências. Cada consequência dentro do seu contexto específico. Mas tem consequência. E hoje em dia a gente vive num mundo onde a gente acha que não tem consequência para nada, né? Você pode fazer o que você quiser e tá tudo bem. E não funciona assim. Não funciona assim. Mais uma vez, enquanto existir esse tipo de incentivo, as pessoas vão se comportar dessas formas. O ser humano, infelizmente, tende ao conforto. Ele vai buscar aquilo que é melhor para ele. Mas nem sempre o que é melhor para ele no curto prazo é o melhor para ele no longo prazo. Porque se tem uma coisa que o ser humano também tem como falta, e muito, é visão. As pessoas hoje em dia não têm mais visão. Principalmente quando se fala em longo prazo. Todo mundo quer tudo para ontem. E no fundo, seja do ponto de vista individual ou do ponto de vista coletivo social, a gente sempre acaba pagando o preço. Reflete essa aí. Um abraço e até a próxima.